Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em nome de Jesus, neste culto de terça-feira, aos lares dos amados irmãos, que perseveramos na fé. Estamos aqui em nome de Jesus, pela obra da cruz, e relembrando, é interessante que a história ela é um ciclo. A igreja ela começou de casa em casa, cada um reunido nas suas casas, e assim a igreja andou até aproximadamente o 3º século. Eles se reuniam em grupos, sempre na casa de alguém. E hoje nós estamos, parece que é o final da nossa história, É como se nós estivéssemos fechando o nosso ciclo e voltando novamente a essa prática de não deixarmos, de cultuarmos a Deus, de fazermos do nosso lar, da nossa casa, ali um altar de oração a Deus. Tivemos esta pandemia, mas isso não é problema para nós. Nós vamos estar reunidos pela fé em nome de Jesus. Então Deus te abençoe e muito grato por você estar nos assistindo. Sabemos que são momentos difíceis para a humanidade, para todos nós, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, No mundo vós tereis aflições, como nós falamos no domingo passado, mas é na terra de aflição que nós crescemos. Então vamos ler hoje para os irmãos um texto que está lá, no livro de Mateus, capítulo 6, é a oração do Pai Nosso, Diz que essa oração é a oração mais ouvida, é a oração mais assim feita ao redor do mundo. Em vários idiomas, essa oração todo dia as pessoas fazem. E elas têm sido ricamente abençoadas. Então vamos comentar hoje sobre um pouquinho do que é isto, do que é nós, aos pouquinhos, voltarmos à nossa identidade de filhos de Deus. Então leiamos, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então é isso, meus amados. É essa oração que o Senhor nos ensina para nós fazermos, para nós. Agora, essa oração, ela tem 3 partes, Ela tem a petição, aliás, ela tem a adoração, ela tem a petição e ela tem a confissão. Nós queremos abordar um pouquinho disso aí. O que é a adoração? Quando ele começa assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante que a palavra santidade, a palavra santo, são pessoas que atingiram um nível tão, como Paulo fala, Se vós já estáis em Cristo, ali em Efésios, vós estáis agora nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, é por isso que ele fala, Pai nosso que estás nos céus, que estás nos céus. Então, ele está acima da gente. Ele não está aqui. Ele não está. Até nós estamos hoje aqui comentando no templo com o diácono Sandro e comentávamos sobre a vida cristã e nós
chegamos assim, até esquecemos da hora hoje. Viemos daqui fazer alguma coisa que tinha que ser feito da parte administrativa. Quando a gente viu a irmã que saiu para o almoço, ela estava voltando do almoço, nós estávamos aqui. E aí, nós falamos assim, a falha na Matrix é de Adão. O pecado causou a falha na Matrix. Mas Jesus agora é a nossa nova Matrix. Então, mas Jesus agora está lá em cima, ele não está mais aqui embaixo. Adão, o primeiro Adão, teve problemas. Então, quando ele fala santificado, é que você... Irmãos, o que é ser santo? Ah, santo é aquele que não faz isso, não faz aquilo. Não. Santo, irmãos, no próprio contexto judaico, a visão que eles tinham de santo era aquela pessoa que chegava a um nível de excelência que ela não ficava mais ligada com as coisas deste mundo. As coisas desse mundo para ela eram segundo, terceiro, quarto plano. E essa nossa caminhada, que eu fico assim muito pensativo, né? Essa semana eu pensei muito sobre a questão da nossa identidade. Como ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Se ele está falando Pai nosso que estás nos céus, é porque ele é filho. Então eu tenho que entender que agora em Cristo Jesus eu me tornei filho. Então eu me tornei dependente. Então a primeira coisa que eu faço para me dirigir a Deus é um gesto, é uma atitude de adoração, de prostração, de exaltar esse nosso Deus. E às vezes eu tenho notado e eu tenho procurado evitar muito isto, ter aquela oração mecânica, que até eu falo lá em casa, aquela reza evangélica, sabe, que você fala como se fosse o Louro José, e ainda ele fala, olha o serviço, a gente decora tão bem, a gente imita tão bem o que as pessoas oram, que nós nos tornamos praticamente mecânicos, praticamente nós nos tornamos reprodutores de frases feitas, praticamente se tornam quase que mantras. Mas não, quando você vai se dirigir a Deus, é tão bom quando você abre o seu coração para Ele. E até eu queria aproveitar, né, e nós, já que é um culto de oração, eu queria, nesse momento aqui, eu queria assim, tentar intercalar um comentário e uma oração, porque hoje é um culto de oração. Pai querido, Pai amado, Senhor maravilhoso, Senhor conselheiro, Senhor que nos salvou, Senhor que nos amou, como nós somos gratos a Ti, Senhor. Embora nós não tenhamos muita noção, mas aos poucos o Teu Espírito, Ele vai clareando o nosso entendimento. E clareia, ó Deus, cada entendimento de cada irmão, para que a oração não seja, Senhor, aquele fardo, não seja aquela atividade que vai sendo postergada, vai sendo largada e só é feita nos últimos instantes do nosso tempo e depois vamos dormir. Não, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor. Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a conversar contigo. Senhor, nos ensina a Te adorar.
Adorar, ó Deus, é juntar-se aos lábios em ação, em devoção, em homenagem, em exaltação a alguém. E Tu és esse Senhor supremo. Senhor, às vezes até nós ficamos maravilhados com alguém que a gente gosta, até com preferências esportivas, nós vibramos, nós até brigamos com pessoas, porque alguém está falando nesse ídolo, ó Deus, chamado futebol, e muitas vezes, ó Deus, para Te adorar, para Te louvar, nós somos tão secos, somos tão estéreis. Senhor, isso causa ciúme a Ti, nos faz Te adorar além das nossas preferências, dos nossos gostos, dos nossos ídolos. Se é possível que um cristão tenha ídolos, Senhor, não é admissível que nós tenhamos ídolos, que nós idolatremos, ó Deus, que nós vibremos por coisas tão passageiras, tão efêmeras, mas, ó Deus, nos faz vibrar, nos faz nos alegrar, nos entusiasmar contigo, ó Deus. Contigo saltaremos muralhas. Pai querido, nós estamos entendendo que essa pandemia, ela vai estar sendo divisor de águas. Quem é santo se santifique mais, e quem é sujo se emporcalhe mais, adore mais as coisas deste mundo. Mas, ó Senhor, quem é santo, como disse o texto, santificado seja o Teu nome, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra. E, Senhor, guarda o Teu povo do anjo da morte. O anjo da morte chamado corona, Senhor. Guarda o Teu povo. Senhor, asperge o Teu sangue no umbral da porta do coração de cada irmão, Pai querido, de cada familiar, de cada lar, Pai querido, de cada liderança, Pai amado. E quem está enfrentando agora, neste momento, o vale da sombra da morte, Senhor, seja por Covid, seja por câncer, seja qual for a enfermidade, qual for o ataque, Senhor, em nome de Jesus, asperge o Teu sangue e abençoa, Pai querido, esta família. Ó Senhor, consola, anima a fé, anima a esperança. Nós queremos ligar com esse irmão, com esta pessoa, que Jesus vive. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus amados, é que o tempo corre muito, o tempo voa, mas a oração do Pai Nosso, ela se resume, então, adoração, petição e confissão. Então é tão bom quando nós oramos, mas não orar, irmãos, vamos ser sinceros, sabe? Às vezes nós estamos igual aquela criancinha que apareceu um vídeo, né? Que os irmãos demoraram tanto para orar, cada irmão orava, e tinha uma criancinha na mesa, e ela olhava para eles e começava a comer. Que oração demorada é esta? É que às vezes, irmãos, quando a gente é criança, espiritualmente falando, a gente acha chato orar, acha chato, acha cansativo ler a Bíblia, estudar, porque nós somos crianças. Mas Paulo falou, quando me tornei
maduro na fé. Meu prazer é ler a palavra do Senhor. Meu prazer eu não digo nem que é orar, irmãos, mas é falar com Deus. Fale com Deus. Abra o seu coração para Deus. Alguém diz que os Salmos é o maior complexo psicanalítico da alma. É o divã de Deus, é o sofá onde o homem ali ele se senta e começa a falar com Deus. Então, na oração, meu amado, fale com Deus, não aquela oração decorada. Expresse a Deus aquilo que está aqui dentro. Senhor, hoje eu não estou legal. Hoje eu, por isso. Mas, Senhor, Tu disseste que eu vou vencer. Então, continuando, né? E aí ele vem, né? Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Essa questão, irmãos, da vontade que é o grande problema, né? É um problema enorme, porque São Paulo, ele fala aos romanos que o que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. É claro que o apóstolo Paulo, ele está no começo da carreira cristã. Depois, quando tu pega Paulo lá em cima, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aí Paulo já está maduro. Já está maduro. Um grande homem de Deus, W. Tozer, ele falou, como é que se ora? Orando. Mas como é que eu faço para orar? Orando. E principalmente, irmãos, vamos orar baseado na palavra. Está escrito, Senhor, isto na Tua palavra. É o que São Pedro falou para Jesus em Lucas 5, né? Senhor, eu só vou lançar essa rede mediante a Tua palavra. Então, irmãos, o Jesus vai falar em João 15, né? Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes nas minhas palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Evidentemente, irmãos, porque eu só vou fazer a vontade de Deus quando eu aprender a palavra, eu entender a palavra e começar a obedecer a palavra. Tranquilo, é tranquilo. Irmãos, nós cristãos estamos perdendo a nossa autoridade ou nunca alcançamos a nossa autoridade sobre o diabo e seus anjos. Por quê? Porque o diabo, ele conhece a palavra, mas não a obedece. O diabo não faz a vontade de Deus. E aqui o texto fala, seja feita a tua vontade. Irmãos, há ocasiões que a sua vontade, não é? Eu fico assim, Senhor, o meu desejo é ir para cá, ir para lá, fazer isso. E aí eu fico assim, mas me dá a tua direção. Porque é muito comum na vida cristã hoje, pessoas tomarem decisões, mas não consultaram a Deus. Fizeram a sua vontade sem uma base bíblica, sem uma base da palavra de Deus, sem um conselho de Deus. E aí é claro, evidentemente que vai se dar mal. E aí se aborrece com Deus. E ainda diz, esta igreja, gente, quem acha que igreja salva? Quem acha, irmãos? Olha, essa pessoa tem que nascer de novo. Irmãos, nós temos, ele fala,
Pai Nosso é uma relação pessoal, não é a relação com a organização, é a relação com o organismo vivo, com o Espírito. Irmãos, nós estamos vendo uma geração de crente Nutella, que eu vou te contar. Eu até estranhei esses dias a pessoa, você trouxe uma mensagem raiz. Mas que mensagem raiz é essa? Aí que eu fui saber que tem o tal da mensagem Nutella e da mensagem raiz. Crente Nutella e crente raiz. É muito engraçado, irmãos, o pessoal cria cada história. Mas, irmãos, nós temos que agora, essa pandemia é o momento em que vai ou não, ou você vai se submeter mais à autoridade da palavra de Deus na sua vida. Você vai fazer mais a vontade de Deus. Que ele fala aqui, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Agora, meus amados, geralmente eu tenho orado de uma maneira, quando eu olho esse texto aqui, eu digo assim, Senhor, eu estou orando, porque olha bem como é que está o texto, meu amado, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como ela é onde? Como ela é onde? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que no céu tem justiça, no céu tem paz, tem alegria, tem verdade. Ele está dizendo que o que há lá no céu tem que vir aqui para a terra. Meus amados, isso é muito forte. E às vezes eu e você oramos como um mantra, né? Venha o teu reino e faça a tua vontade, mas não estamos entendendo o código. Toda a comunicação, ela tem que se servir do código. Se o emissor e o receptor não ser comum a eles o código, que é o idioma, eles não vão captar a mensagem. Se um japonês quer vender o Toyota dele aqui, eu falo língua portuguesa, e o Toyota é de fabricação japonesa, mas qual é a mensagem que ele quer? Que eu compre o Toyota. Ele vai ter que usar o quê? O código, mas qual código? O código japonês ou o código da língua portuguesa? É o código da língua portuguesa, evidente, senão não capta a mensagem. Senão não tem consumidor, o receptor não vai entender nada, o que o emissor, no caso o japonês, quer vender o Toyota. Então ele fala aqui, seja feita a tua vontade, tanto na terra como é no céu. Jesus está dizendo que o que é lá no céu, a vontade de Deus que predomina lá nos céus, tem que também acontecer aqui. E Jesus, ele vive isto. É tão lindo Jesus, irmãos, que ali no Evangelho de João, depois ele maravilhado de ter conseguido evangelizar a mulher samaritana, no capítulo 4, Jesus está, ali parado, aí os discípulos chegam com a comida, e aí eles falam assim, no versículo 33 do capítulo 4 de João, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Irmão, isso aqui dá mais mensagem para mais uma meia hora. Irmão, nós estamos vendo pessoas que querem ser obreiros, pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas é uma obra que, na verdade, a motivação
não é o reino dos céus. A motivação é interesses humanos. É o que está lá em Judas 10, 11, 12. Pessoas que vão pelo erro e pelo engano de Balaão. Só querem vantagens pessoais. Só querem fazer a sua vontade. Irmãos, tomemos cuidado. Uma das coisas que marcou muito em mim este ano, de não ter carnaval. Isso quer dizer, a mula está falando. E se tem mula é porque tem Balaão no meio da igreja. Balaão é o profeta híbrido, é o crente híbrido. Interesses dele e alguns interesses de Deus. Mas Jesus aqui diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua, não a minha vontade. E lá em João 4 ele fala para os discípulos. Os discípulos queriam comer. Diz que crente tem uma fama de comer, comer, comer. Talvez aprendeu com os discípulos. Diz que os garçons, eles têm um medo de festa de crente, né? Porque os irmãozinhos não bebem, mas comem, que o garçom não para de trabalhar. E aqui estava, mais uns irmãozinhos com comida, e Jesus fala assim: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Me lembro de D.L. Moody, um homem que era sapateiro, e Deus fala muito com D.L. Moody no século XIX, na América do Norte. E este homem, um homem humilde, um homem que se converteu e quis fazer a vontade de Deus, e ele falou assim: pastor, eu quero pregar. Aí o pastor: você fez teologia, Moody? Não. Então como é que tu vai pregar, Moody? Pois não. No próximo domingo, esse homem, D.L. Moody, apareceu na igreja com um caminhão cheio de pessoas e disse: pastor, prega, porque eu não fiz teologia. Deus usa as coisas insignificantes, as coisas fracas e que não são, para confundir os sábios, os fortes e as que são, porque a glória é dele. Aí o pastor dá uma bronca em Moody, e o Moody peça desculpas, pastor. No próximo domingo ele fala: pastor, eu quero que o senhor vá fazer comigo uma visita. Moody, de novo Moody. Aí eles vão para uma rua, aí entram numa porta. Quando o pastor vê a porta aberta, é uma sala de cinema. O Moody encheu a sala de cinema de pessoas e falou assim: pastor, eu não fiz teologia, prega para esse povo, pastor. Moody queria fazer a vontade de Deus, mas não tinha teologia. E vai se tornar um dos grandes avivalistas, um dos grandes evangelistas. Ó, irmãos, que Deus nos dê tantos Moody. Não que a gente esteja depreciando quem fez teologia, quem fez doutorado em teologia, mas nós estamos, irmãos, estamos lendo o texto, mas não estamos entendendo. Parece que nós estamos no contexto de Atos 8:30. Filipe pergunta: entendes o que lês? E ele fala: mas como vou entender se não há ninguém que me explique o código? Meus amados, eu estou assim: Senhor, eu quero orar pouco. Senhor, me ensina como é que se ora. Meu Deus, me ensina como é que eu vou fazer com que tu atentes para a minha oração e incline os teus ouvidos à minha oração.
Começa com a adoração, reconhecendo Deus. E geralmente as nossas orações é só petição, 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 petição. Como dizia alguém, né? Disse que ela fazia assim, né? Mamãe me dê pão, mamãe me dê pão, 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 né? Ela fazia imitação com o estribilho do nosso hino nacional. Fala assim, né? Tarantantam, tarantantam, tam, tam. E ela dizia, mamãe me dê pão, pão, pão. Então nós temos um cristianismo que só pede, 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 mas não adora. Ô vaso, nós temos que, a Matrix mudou. A Matrix agora é Cristo. Não é mais Adão. Adão foi a falha na Matrix. Agora a Matrix é Jesus. Ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está pedindo que a vontade de Deus seja na terra como é no céu. E é interessante que a gente às vezes ora, irmãos. Nós oramos, em vez de você já ver a bênção acontecendo no nível lá de cima, você fica com a imagem da falha na Matrix. É aquela mãe que pediu, pastor, ora para minha filha, que ela abandonou os caminhos do Senhor, hoje ela é uma prostituta de aluguel de homens finos. Aí o pastor chegou, vamos orar, irmã. Aí ele começou assim, a orar, e ela começou, a mãe, aquela isso, aquilo outro, que desgraçou a nossa família. Aí o pastor, como é que é? Como é que é? Irmã, começa a orar assim, Senhor, eu te agradeço porque a minha filha, ela já voltou. A minha filha já constituiu família. A minha filha é uma grande obreira na casa do Senhor. Pastor, gente, está aqui, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Meus irmãos, saia da Matrix velha, saia do velho Adão, vá para a Matrix nova, é nova vida. É o que São Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa a mente velha, deixa a Matrix velha, ela deu defeito. Eu estou na Matrix nova, irmãos. Eu peguei a pílula vermelha, que é o sangue do Cordeiro. Quem viu esse filme talvez esteja entendendo. Quem não viu deve estar me achando para lá de Marrakech. Esse cara hoje está doido. Mas, irmãos, é o meio de a gente ilustrar para você assim assimilar. Tá bom? Então, a nossa oração, ela tem que se fundamentar primeiro em adoração. Primeiro eu tenho que exaltar esse Deus. Irmãos, você já foi, quem já foi adolescente, quem já foi filhinho, pequeninho, e quem hoje ainda tem papai e tem mamãe, inocente, como é que tu chega para tua mãe, para o teu paizinho, quando você quer alguma bênção, você não adula, hein? Você não elogia seu pai, sua mãe, você não adoça a boca dele, aí depois dá aquela facada. A mesma coisa é aqui, meus amados. Deus, irmãos, falamos no domingo passado, a figueira simboliza a satisfação. Qual o pai que não fica satisfeito quando um filho obedece e faz a vontade? Com valores. Nós estamos hoje com uma crise enorme, que as pessoas perderam os valores humanos, até na igreja, há um estranhamento muito grande. Há o pessoal de Cibolete e Chibolete, sabe? Há o pessoal que
a língua deles traz morte, em vez de trazer vida. Isso que é Shibolete ali em Juízes 12, que perguntavam: você é efraimita ou você é gileadita? Bom, isso aí é uma outra história, depois eu conto para vocês. Mas, irmãos, se ele dissesse a palavra Shibolete, ele vivia. Se ele dissesse Sibolete, ele morria. Irmãos, cuidado com o que a minha boca fala. Às vezes eu estou falando, irmãos, palavras de morte. A minha oração é uma oração tão negativa, é uma oração Sibolete. Porque a linguística hebraica, né, os efraimitas, da tribo de Efraim, eles não aprenderam muito bem o hebraico. E aí teve uma briga entre irmãos, lamentavelmente, por causa da soberba. O pessoal de Efraim era soberbo, e aí implicou lá com o Jefté, por que ele ganhou a guerra e não convidou ele. Olha bem, já pensou? Isso acontece muito no nosso meio, irmãos, aí estraga a oração. Por que não me convidaram? Fizeram o evento foi um sucesso, mas eu não apareci na foto, pois agora eu vou fazer igual o pessoal de Corá. Eu vou criar uma rebelião, vou criar o grupo do não, e aí o Jefté sabia disso, falaram que iam matá-lo. Então, eles sabiam quem era de Gileade e sabia pronunciar a palavra Shibolete, que quer dizer espiga de milho. E aí, quando chegava um efraimita, ele não sabia, é que nem eu não consigo falar amor. Eu brinco muito com a minha esposa, que ela é o meu amor carioca, né? Eu falo amor, e vocês falam amor, né? Eu falo pastor, vocês falam pastor. Quer dizer, logo o meu sotaque me denuncia. Então, linguisticamente, eles conseguiam saber quem era amigo, era quem falava Shibolete. Então, quem falava Shibolete era preservado a vida. Quem falava Sibolete morria na hora. Irmãos, às vezes as minhas orações, elas estão mais para Sibolete do que para Shibolete. Essa irmãzinha que vai orar pela filha que se desviou, que foi para a prostituição, olha como é que ela orava pela filha, dizendo que a filha é só coisa negativa. Aí o pastor, opa, para aí. Então, irmãos, essa questão é muito forte, irmãos. Quando você orar, sabe, já veja a bênção acontecendo. Porque, irmãos, fé é isto. Esse texto aqui, é pena que a hora já passou, não é isto? Misericórdia, é 20 minutos, já passei dos 20 minutos. Ó Senhor, misericórdia. Então fica para a próxima, na próxima vez eu quero voltar com vocês. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Hebreus 11 fala o quê? Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Deus é recompensador. Então, como é que eu posso orar pensando negativamente? Irmão, se você está orando por uma bênção, já veja pelos olhos da fé aquela bênção na tua frente. Irmão, nós estamos aqui com esta igreja, e eu digo, já vejo pelos olhos da fé uma igreja abençoada, uma igreja próspera, um ministério extraordinário. Estamos passando por crise financeira, vamos fazer como falou Eliseu em 2 Reis. Ele falou: amanhã haverá abundância de alimentos. Irmão, nós temos que orar assim. Você está desempregado, já veja você chegando, já do trabalho, veja você, vai orar para o meu filho que está desempregado, já veja o seu filho chegando de carro, bem empregado. Tipo assim, irmãos, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus quer que eu e você sejamos abençoados.
Ele quer que você tenha saúde e vida longa. Ele quer, como diz em Isaías 1, 18, 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Meus irmãos, está difícil pagar as contas? Não fala que está difícil. Olha o cibolete, fala chibolete, está mole. Deus já me abençoou, Deus abriu portas, veja pela fé. Porque a vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus não trabalha com miséria, não trabalha com doença, não trabalha com roubo, com morte. A vontade de Deus está nos céus, e nos céus tem vida em abundância, no céu tem alegria, no céu tem prosperidade, no céu, irmãos. E Ele falou: venha o que está lá aqui para a terra. Oh, meus amados, Ele quer exaltar esse Deus. É isso que é a graça, irmãos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é ilimitada. Então, vamos orar mais uma vez, e eu acho que nós temos que encerrar, que a hora já passou. Misericórdia, né? Senhor Pai querido, Senhor Pai amado, ó Deus, obrigado, Senhor. E queremos ligar com esse irmão, com essa irmã, com essa igreja, com essa comunidade, com esse povo que está nos ouvindo, que está nos vendo. Senhor, com este lar, nós já queremos ver estas pessoas, já queremos ligar com cada pessoa, ó Deus. Esse problema que ela está enfrentando, nós queremos pela fé já ver a solução. Senhor, o que está faltando para esta pessoa, nós pela fé convidamos esta pessoa para o Salmo 23, e ali esta pessoa é nossa convidada. Pretensão muito grande nossa, né, Deus? Porque Tu é que serve a mesa, mas nós estamos só apresentando esta pessoa, ou estas pessoas, ou estes lares, como aqueles amigos do paralítico que trouxeram, eles furaram o teto e trouxeram o seu amigo à presença de Jesus. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos trazendo famílias, pessoas, jovens, ó Senhor, cada um, e nós já queremos pela fé. Toda essa dificuldade, nós já, Senhor, pela fé com ela, já, Senhor, já vemos a solução. Seja qual for a necessidade, nós já pela fé, já vemos a provisão. Seja uma necessidade espiritual, emocional, mental, aquela mente que está encarcerada na escuridão, nós já vemos essa mente clareada, essa mente que não entende nada, que confunde tudo, agora é uma mente, Senhor, que tem a mente da mente de Cristo, que é a nossa matrix, é o nosso modelo, é a mente nova. Senhor, quem está com problema físico, problema econômico, problema social, problema de relacionamentos, nós já vemos isso tudo solucionado, Senhor. É pela fé que nós queremos nos unir à fé deste irmão, desta irmã, nem que seja como o tamanho de uma pequena mostarda, Pai querido. Mas, Senhor, nós queremos perdoar, nos ajuda a perdoar a quem nos ofende. Nos ajuda, Senhor, a pagar o que recebemos de mal. Nos ajuda, Senhor, a retribuirmos o que é bom, porque nós é que seremos beneficiados, porque a Tua palavra diz que o homem semear,
isto ele colherá. Então, Pai querido, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar cada família, venha abençoar cada pai, cada mãe. E, Senhor, tu és o juiz da viúva e tu és o pai dos órfãos. Senhor, dá ordem aos teus anjos para ministrar neste momento. E, ó Deus, Senhor, eu não me conformo. Há muito emprego nesta nação. Senhor, esse demônio que diz que não é para trabalhar, esse lacrador, esse chefe do valente, em nome de Jesus, Senhor, faz o teu milagre para esse pai de família, para essa pessoa que está devendo aluguel, essa pessoa que foi despejada, essa pessoa que não tem o que comer hoje, Senhor. Meu Deus, é uma pessoa que quer viver dignamente, mas perdeu a sua dignidade. Senhor, esse demônio, esse principado, ele não pode ter toda essa liberdade. A tua palavra diz, Senhor, que ele já está, o Espírito já está neste mundo, desde Abel e Caim, mas há alguém que o resiste, e aqui está a igreja que está cheia do Espírito Santo, a igreja, Senhor, que tem tudo em comum, a igreja que ajunta os bens e divide com as pessoas. Aqui não é a igreja, Senhor, que ajunta pessoas, ó Deus, ajunta bens e divide pessoas, não. Aqui é uma igreja, Senhor, a tua igreja, ela ajunta as pessoas para dividir os bens. Jamais é para juntar bens e dividir as pessoas, jamais, Senhor. Jamais, Pai querido, tu disseste, dá-lhes de comer. E assim, ó Deus, dá-nos de comer do pão da vida e também dá-nos de comer dos 5 pães e 2 peixinhos. Senhor amado, Senhor querido, 1000 vão cair à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita. Senhor, esse feriado, dia 26 ao dia 4, meu Deus, meu Pai, o que há no mundo espiritual para esses homens fazerem isso, Senhor? E nós queremos, como igreja, pedir, Senhor, guarda a tua igreja do anjo da morte, Pai querido, dessa passagem, Pai amado. Guarda a tua igreja, guarda os nossos familiares, guarda os teus servos, Pai querido, asperge o teu sangue sobre nós. Senhor, nos guarda desses dias, Pai querido. Senhor, o que vai vir nesses 10 dias? Senhor, tem misericórdia, nos guarda, nos esconde no teu esconderijo, à sombra da tua onipotência, Pai querido. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, e nos abençoa. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer. Abençoe-nos, ó Deus, e alargai as nossas fronteiras. Sê a tua mão conosco, preservai-nos do mal, para nós não sermos acumulados de aflições. Em nome de Jesus, que é a nossa fortaleza e perfeitamente desembaraçou o nosso caminho no Calvário, nós já te agradecemos. A graça salvadora de Jesus Cristo, recares tu e Jesus Cristos, o amor de Deus, reagapito teu, e a comunhão, kai ré koinonia, do Espírito Santo, topneuma tom agion, megarremon, seja com todos que aguardam a volta de Cristo. E assim Deus os abençoe rica e abundantemente, numa semana de muita bênção.
num mês maravilhoso, num ano do extraordinário de Deus, porque esse é o ano aceitável do Senhor. Nós emprestaremos a muito e jamais teremos falta. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. E graças a Deus, e Deus te abençoe ricamente.